E aí, galera, beleza? A partir de agora você está no seu canal do YouTube, no meu canal do YouTube, tranquilo? Inscreva-se, participe, você faz a história, eu apenas conto a história. Como prometido, após a aplicação do conteúdo, estaria formulando algumas questões para auxiliar você na prova do segundo bimestre do 8º ano do Ensino Fundamental 2. Então já vou começar, beleza? Todo o assunto ali da história do Brasil, desde a chegada de Dom João até a Guerra do Paraguai, até a Lei Áurea, essa coisa toda. Mas as questões é bem simples, é bem tranquila. Vamos lá. Como foi denominado o período que se inicia com a abdicação de Dom Pedro I em 1831 e termina em 1840, quando Dom Pedro II assume o trono? Galera, quando Dom Pedro I vai embora, o seu filho é muito jovem, tem apenas 5 anos, não pode assumir o trono, ok? Então eles instalam no Brasil um período chamado de regência, beleza? Que foi umas pessoas que substituía o rei, tranquilo? Foi chamado, teve a trina provisória, a trina permanente, regência una e a segunda regência una, tranquilo? Então foi isso aí, período regencial ou regência. Vou para outra. Durante o governo de Dom Pedro I, os partidos ou as tendências políticas, que eram apenas 2, o Partido Português e o Partido Brasileiro configuravam-se as classes e os grupos denominantes não tinham um acordo sobre qual forma de governo instituído seria mais adequada aos seus interesses. Surgiram inicialmente 3 tendências políticas. Era os liberais moderados, liberais exaltados e absolutista ou restauradores. Tranquilo? Essas eram as 3 tendências políticas da época. Já estou indo para o próximo. O poder moderado era um dos 4 poderes de Estado constituído pela Constituição Brasileira de 1824 e pela Carta Constitucional Portuguesa de 1826. Ambas saídas do punho do soberano de Dom Pedro de Alcântara, o imperador do Brasil, o rei de Portugal. O poder moderado, pessoal, é o que se sobrepõe aos poderes legislativo, judiciário e executivo, cabendo ao seu detentor força coativa sobre os demais. Se o poder executivo, legislativo ou judiciário criasse qualquer lei que não agradasse o rei, com o poder moderado ele anulava essa lei. Tranquilo? É disso que eu estou falando. Vou te perguntar o seguinte, marca a única alternativa correta. A quem era atribuído o poder moderado? Ao rei. Tranquilo? Estou olhando aqui porque o rascunhozinho está aqui. Tranquilo? Vamos lá. Em 1848, em Pernambuco ocorreu a chamada Revolução Praeira. O jornal Diário Novo, sede das reuniões dos revoltosos, ficava na Rua da Praia, em Recife. Na cidade, os revoltosos organizavam-se em torno do republicano Borges da Fonseca. Pretendia instauração do federalismo, abolição do poder moderado, acabar com esse poder que o rei tinha, o moderado, a expulsão dos portugueses e a nacionalização do comércio de varejo. Pela primeira vez surgiu a bandeira do sufrágio universal. Sufrágio é o direito do voto. Sufrágio feminino, voto para as mulheres. Sufrágio universal, voto para todos. Então, vou te perguntar, marque a única alternativa correta. O que era o sufrágio universal naquela época? O direito do voto para todos os brasileiros. Tranquilo? Já vou para a próxima. O processo de modernização técnica no período não foi limitado ao desenvolvimento das ferrovias, que foi a primeira revolução industrial que trouxe essa tecnologia. Saneamento básico, iluminação, navegação a vapor, transporte urbano e pequenas indústrias, pouco a pouco passaram a fazer parte da vida das principais cidades do país. A navegação a vapor, produto da segunda Revolução Industrial. Tranquilo? A primeira revolução ocorreu em 1850 na Inglaterra. Desculpa, a primeira Revolução Industrial ocorreu aproximadamente em 1750. 100 anos depois ocorreu a segunda Revolução Industrial, aproximadamente em 1850. Estados Unidos, Alemanha e Japão foram os primeiros países. E a primeira na Inglaterra. Tranquilo? Então, a navegação a vapor é produto da segunda Revolução Industrial. Já estou indo para o próximo. No vice-reinado do Rio da Prata, região da América, sobre o domínio espanhol, surgiu os países independentes: Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Os 3 primeiros
se envolveram em um importante conflito na região pelo domínio da navegação e do comércio da bacia do Rio da Prata. O Rio da Prata é o rio que dá acesso ali ao Oceano Atlântico, tranquilo? E o Paraguai se houve acuado em um momento e resolveu ter aquele domínio daquela região e instaurando uma guerra ali terrível com Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas a guerra, num determinado momento, chamamos que a guerra foi Paraguai e Brasil, onde o Brasil foi lá e devastou 60% da população paraguaia, inclusive matando o seu presidente, o jovem Solano Lopes, de 32 anos, tranquilo? Então, aí eu vou para a questão. Com base no fragmento acima que eu acabei de ler, e em seus conhecimentos sobre o tema enfocado, quais os países que se envolveram na Guerra do Paraguai? Moleza, galera. Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Porém, teve uma tríplice aliança no início da guerra. Qual foi a tríplice aliança? Brasil, Argentina e Uruguai contra Paraguai. Tranquilo? Fechou? Vou para mais uma aqui. Pessoal, o período do café, eu falei muito lá na sala de aula, houve um período. Aí eu vou te perguntar sobre o café. Com base nos seus conhecimentos, o que era o sistema de parceria? Estou olhando para o computadorzinho ali, beleza? O que era o sistema? Pessoal, o sistema de parceria era o seguinte. O imigrante era praticamente um sócio do cafeicultor, em troca de uma parte da produção do café. Recebe um pedaço de terra em que deve plantar, além do café, produtos para a própria sobrevivência. Ele tinha a moradia, tinha que pagar a moradia, as ferramentas para o plantio, bens de consumo necessário à vida, tudo ele tinha que pagar e produzir. Aí o que ele tinha que pagar mais? E a passagem de navio da Europa para o Brasil. Aí o nego pergunta, isso era uma escravidão? Não era uma escravidão, porque ele não podia ser castigado e nem vendido, beleza? Mas chegava endividado e continuava endividado por muito tempo, porque o café demorava um pouco a dar um retorno. Tranquilo? Eu vou te fazer outra pergunta sobre a Revolução Praíra. Você lendo o fragmento lá, você vai responder essa aqui com moleza. Em que estado brasileiro aconteceu a Revolução Praíra? Pessoal, em Pernambuco, beleza? Vou te fazer outra pergunta. Qual foi a finalidade da criação da Guarda Nacional em 1831, que foi criada no Brasil? A finalidade dela foi para o quê? Enfrentar as rebeliões locais e reduzir os excessos do governo centralizador. Galera, moleza. É só pegar o caderninho, escrever, depois responder e ir para sua provinha que vai dar tudo certo. Espero ter ajudado, contribuído para que você gabarite sua prova do 8º ano do 2º bimestre. Tranquilo? Beleza? Tamo junto? Você faz a história, eu apenas conto a história. Inscreva-se, participe. Aguardo vocês, beleza? Falou, galera. Valeu!